Bom, então vamos lá. O exercício é: a empresa Cara de Pau Limitada resolveu fazer uma pesquisa de mercado, abrangendo o maior número de pessoas possíveis para saber se as pessoas gostam ou não do novo produto lançado no mercado, coletando-se o sexo, a idade e uma resposta, sim ou não, de cada entrevistado. Faça um algoritmo que calcule. Item A: quantas pessoas foram entrevistadas? Item B: quantas pessoas disseram sim? Item C: quantas pessoas disseram não? Item D: o percentual de pessoas que disseram sim. Item E: quantas mulheres disseram sim? Item F: quantos homens disseram não? Item G: quantos homens até 23 anos disseram sim? Item H: quantas mulheres até 23 anos disseram não? Tá? Então a coisa funciona assim. Primeiro, tá? Vamos dizer lá. Quem são os meus argumentos de entrada? Idade, sexo e resposta. Beleza. Quem são meus argumentos de saída? Eu vou ter lá números. Vou pegar na sequência. Vou pegar nos itens. Número de entrevistados. Estou usando a anotação do cabelo, certo? Lembrando que o que acontece? Ah, por que seguir uma anotação como essa que eu estou usando? E não colocar um nome qualquer, né? O mercado de trabalho quer que vocês trabalhem seguindo regras. Não sei. Pode. Pode. É que depende do padrão onde você vai usar, né? Essa anotação é chamada anotação do camelo, que daí você tem altos e baixos. Eu posso formar com duas ou três, aí depende da quantidade de corcundas que vai ter. Pode. É que colocando minúsculo ele fica mais fácil de ler, certo? Essa é a questão. Então, vamos dizer assim, amanhã vocês vão trabalhar no mercado de trabalho, vão trabalhar numa empresa, vai trabalhar na área de desenvolvimento. Você não pode seguir o teu padrão de desenvolvimento, você tem que seguir o padrão da empresa. Certo? Por quê? Porque a empresa está te pagando para você desenvolver para ela código. Esse código que ela está pagando, ela quer que esteja dentro do padrão que ela trabalha. Então, eu aprendi desse jeito na faculdade, vou fazer desse jeito. Não. Você tem que ver qual que é o código, padrão que a empresa adota, seguir o padrão que a empresa utiliza. Vai demorar um tempo para se ajustar? Vai. Mas por que fazer desse formato? Simplesmente porque amanhã alguém vai precisar da manutenção desse código. E se está dentro do padrão que a empresa utiliza, é mais fácil, fica padrão para todo mundo entender, né? Porque, por exemplo, eu poderia criar variáveis com uma letra só. Desde entrevistado, colocar ele. Poderia colocar NE. Bem, são nomes que são válidos pelas regras de nomenclatura. Mas o que acontece é que o mercado não quer nem que coloque NE e nem que coloque número de entrevistados. Também poderia colocar, certo? Teoricamente, pela regra da linguagem, os dois são válidos, certo? Mas se eu uso um meio termo que consegue atender à demanda da empresa e que a empresa consegue trabalhar, é o principal ponto que vocês devem levar em consideração, certo? Então, por regra, vale. E daí, para vocês exercitarem esse processo, recomendo que sigam o padrão que eu adoto. Daí seria como se vocês estivessem fazendo dentro de uma empresa, beleza? Então, vamos dizer lá, eu tenho lá, número de entrevistado é o item A. Eu tenho lá, pessoas que disseram sim. Vou colocar número de sim, número de não. Percentual de pessoas que disseram sim. PEC, sim. Mulheres, sim. Então, vou colocar feminino, sim. Masculino, não. Aí, homens até 23 anos que disseram sim. Não. Pois é. Vou colocar mas que sim, 23, certo? Feminino, não, 23. Tranquilo? Razoável? Beleza. Então, sempre que a gente define
as variáveis facilita que você pode, por exemplo, em prova, em trabalho, você pode ir checando, ticando aqueles que você já resolveu, certo? Tipo, uma questão como essa, tem 3, 6, 8 saídas, certo? Você tem que desenvolver todas elas. Como é que faz então para desenvolver? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, né? Então, eu vou colocar aqui int main, vou colocar o abre e fecha e primeiro vou declarar os argumentos de entrada. Então, int idade, certo? Bom, idade é argumento de entrada. Se é argumento de entrada, eu não preciso inicializar ele com zero. Por quê? Porque ele vai ser lido. Como ele vai ser lido, não tem problema, ele vai ser alterado, tá? Eu tenho lá char, sexo e resposta. Aqui eu recomendo geralmente colocar assim, né? O char usa aspas simples, né? E você inicializa ele. Tá com problema de enxergar, hein? Mas tá tudo bem, já. Tá louco. Ainda bem que eu sou jovem. Tá chegando. Ô, louco. Tá. Aí eu tenho lá, int. Então, o que que acontece? No entrevistado, tudo que vai ser argumento de saída, eu recomendo que inicialize. Então, número de entrevistados, começa com zero. Número de sim, começa com zero. Número de não, começa com zero. Percentual de sim, ele é float. Então, não vai entrar aqui. Vou pular. Feminino, sim, começa com zero. Masculino, não, começa com zero. Masculino, sim, 23. Começa com zero. Feminino, não, 23. Começa com zero. Tranquilo? Pá. Ok, ok. Não, tem um outro jeito. Essa é uma regra que vale para toda linguagem derivada de C, certo? Divisão de inteiro gera resultado inteiro. Lembra? Tá? Então, vamos resolver ela de uma outra forma hoje. Beleza? Oi? Tá certo. Tá certo. Não, é que ele perguntou se era a única forma. Tem outra forma. Nós vamos trabalhar essa outra forma. Beleza? Tá. Então, aqui eu declarei então as variáveis. Faltou a variável float. Então, float, back, sim. Né? Aqui, neste caso, eu inicializar ele ou não vai fazer muita diferença. Por que que não vai fazer diferença? Porque o percentual, sim, ele vai ser resultado de uma conta, certo? Então, não necessariamente vai fazer diferença se eu inicializar ele ou não. Beleza? Então, o que acontece? Ó, vamos lá. Uma forma da gente fazer aqui, então, esse tipo de questão aqui, quando eu tenho lá dot flag adequado, significa que é o quê? Que é while. Significa que eu tenho que escolher um flag. Um flag baseado em argumentos de entrada, certo? Para mim escolher um flag, qual seria dos três candidatos a seu flag? Idade. Por que não sexo e não resposta? Eu tenho várias opções que pode ser, certo? Até dá para fazer, mas não é. Se eu tenho uma opção de pegar entre argumentos de entrada que não são do tipo char, facilita muito a minha vida, tá certo? Beleza? Então, o que que é a ideia aqui? Então, vamos lá. Então, vamos dizer assim, o que que é o flag? Flag significa que eu vou dar um scanf, eu vou ter um while, né? Ó, vamos lá. Vou colocar um while e dentro desse while eu vou ter que ter uma condição, né? Essa condição que eu estou colocando aqui dentro do while é o que eu vou chamar de flag, né? Então, aqui a condição
é um flag, a condição de parada, certo? Se eu vou usar a idade, então vamos dizer assim, enquanto a idade for maior que zero, bom, mas quem vai fazer entrevista, supostamente, eu não vou passar para uma criança de 1 ano para fazer. E faz sentido? O que que seria? Mas eu posso passar para uma criança de 10 anos responder? Posso. Mas será que seria uma resposta que seria considerada uma pesquisa? Não, provavelmente não. Não poderia considerar, certo? Então, em princípio, eu colocaria assim, tipo, maior que 18 anos, que 16 anos. Uma idade válida para um processo desse, certo? A partir de 16 anos, supostamente, já pode votar, quer dizer que ela pode escolher. Se ela pode escolher, supostamente poderia responder um questionário. Faz sentido? Então, aqui em cima, eu tenho, então, que ter percento %d e vou ler um atributo idade, que é meu flag, no caso, certo? Flag é a condição, idade maior. Quando eu tenho essa colocação de trabalhar com o flag aqui, então, significa assim, ó, de antemão, significa que eu preciso ter lá embaixo o comando que eu vou executar antes do end ali, do, do laço, eu vou ter novamente que ler o scanf. Esse cara aqui, ó. Eu vou ter que ler ele novamente. Por que que eu vou ter que ler? A última coisa que eu vou fazer dentro do while, certo? Por que que eu tenho que fazer essa questão de colocar o cara lá no final? Porque essa leitura da idade que está aqui, quando eu fizer o laço de repetição, ele vai voltar para essa linha? Não. Ele está antes do while, certo? Então ele não vai conseguir chegar nessa linha. Como ele não vai chegar até lá, a última coisa que eu vou fazer vai ser quê? Eu poderia pedir a quantidade de pessoas. Tem casos que eu não tenho quantidade de pessoas, certo? Poderia ser quantidade de produtos. Ou está fazendo uma operação de venda. Eu vou estar lendo produtos, o cara está comprando produtos, eu vou dizer, não, não. Você já comprou a quantidade limite que pode comprar, não pode comprar mais. Alguém iria fazer um negócio desse no comércio? Não, o sistema que o cara me desenvolveu aqui só dá para vender 10 produtos. Você está comprando 11, já não dá mais aqui, tem que fazer uma nova venda. Faz sentido um negócio desse? Com certeza não, né? O cara está vendendo, ele vai vender a quantidade que der. É essa a ideia que nós temos que ter aqui. Tem que ter a possibilidade de fazer operações levando em consideração a quantidade que eu não sei previamente. O cara chega lá na loja, lá, eu vou comprar 200 itens. Ele vai chegar lá e vai saber quantos itens vai comprar? Não. Vai comprando, vai escolhendo. E mesmo na hora que ele estiver no caixa, ele pode dizer assim: eu quero mais isso aqui, quero mais aquilo lá, não pode querer mais coisa? Então, eu não posso ter uma limitação, certo? Para isso que a gente usa essa situação de fazer leitura dessa maneira, né? Bom, o que que tem? Aqui eu estou lendo o cara que vai fazer o flag, certo? Mas eu tenho outros argumentos de entrada. Quem são os outros argumentos de entrada? Sexo e resposta. Então, eu vou ter lá um outro scanf, onde eu vou ler, aí vai ser percento %C, né? E eu vou colocar lá e comercial, sexo, e vou dar um outro scanf. Tem um macete aqui, né? Tem um segredo, não é? Desse jeito ele funciona? Desse jeito ele não funciona, né? Por que que não funciona? É porque tem a questão dos tipos de caractere. A hora que você dá o enter ele considera como sendo uma operação. E daí ele vai pular, né, a leitura dos tipos char. Então, para não ter esse problema, tem outras formas na internet, tem várias formas de resolver esse problema, mas essa forma aqui funciona. Funciona? Funciona. Porque no caso do caractere, ele entende que você vai ter os números, letras, símbolos. E quando você dá o enter, ele considera como sendo parte do outro comando já.
Quando você entra com números, caso, você pode entrar com um número mais de um dígito, pode, certo? Então, a hora que ele vai dar o enter, ele considera como sendo um tipo diferente daquele que ele já tinha. Ó, aluno novo, certo? Então, o que acontece? Você tem só no tipo caractere, e não é só no C que isso acontece. O Pascal também tem problema. Tem outras linguagens que você tem problema com o tipo char, certo? Justamente por essa característica. Cada um tem uma forma de resolver. Aqui a gente resolve no C é dessa maneira, certo? Então, o que acontece? Vamos entender assim, ó. Eu li a idade. Se a idade é uma idade válida, é um valor que está dentro do escopo que é esperado, no caso aqui com idade maior que 16 anos, né? Poderia até colocar igual, né? Posso colocar igual? Não. Se a pessoa tiver 16 anos, ela não pode? Só igual não posso, certo? Mas se eu colocar maior igual, posso. Não é verdade? Tá. Então, se a idade for válida, então eu posso ler o sexo e a resposta. Se eu li sexo e resposta, significa o quê? O primeiro item que eu tenho aqui é quantas pessoas foram entrevistadas, correto? Se eu estou lendo o valor de sexo e resposta, significa o quê? É um entrevistado válido. Concorda comigo? Se ele é um entrevistado válido, então eu coloco lá num ente mais. Porque daí é um entrevistado válido. Eu preciso fazer um if para saber se ele é válido? Não. O fato de ele estar sendo lido aqui já significa que ele é válido, certo? É isso? Beleza. Professor, posso perguntar? Claro. Pelo que eu fora, acho que você pode não é no papel. Eu coloquei se for entrevistado, são os dois semestres. Então ele vai botar mais um daí Não. na foto. Não. Para mim, quando eu mudava, ele colocava mais uma pessoa. O que acontece é assim, ó. A partir do momento que ele entrou dentro do while, né, eu inicializei ele com zero aqui, certo? Se eu inicializei ele com zero, a partir do momento, estando antes do scanf ou não, ele vai contar sempre uma pessoa válida, certo? A questão de eu contar ele antes ou não, aqui é que, vamos dizer assim, por uma questão de, eu estou fazendo scanf, então vou colocar todos os scanf junto. Fica mais fácil para mim identificar no código. Mas não quer dizer, se eu colocar lá antes também ele vai funcionar. Vai dar certo, tá? Aí eu tenho o quê? Bom, eu li o número de entrevistados. Beleza, ele não depende de nada, né? Aí eu venho ali e tenho número de sim. Então, para identificar que é sim, então venho, vou fazer um if. Para saber se a resposta é sim, então vou colocar lá resp por igual assim, né? Ixi, hã? Or resp igual a s, certo? Mas ele não leu o que a pessoa estava em É porque o operador, quando eu tenho a igualdade, no caso, eu tenho necessário, para mim tem um operador do tipo aqui lógico, né? Eu não posso simplesmente colocar assim, ó, é, colocou certo? Assim, colocando o quê? Tem que ser igual, né? Na linguagem C, igual é igualdade. Um igual é atribuição, né? Na linguagem Pascal é diferente. Na linguagem Pascal, igual é igual. Só que daí a atribuição é dois pontos igual, certo? Mas na linguagem C tem que colocar igual, senão não vai dar erro, certo? Então, veja bem, a gente pode colocar aqui para cada item, né? Então vamos dizer assim, ó, aqui eu vou colocar como sendo o item A. Não é a resposta do item A, isso aqui? Certo? Neste caso aqui, colocando resposta igual a sim, então eu venho aqui e coloco lá, num sim, posso colocar mais, certo?
Por quê? Porque lá em cima eu inicializei com 0. Esse aqui é o item B. Não é assim? Aí eu posso vir aqui e fazer assim, if o item B, aliás, o item C, ele pede se a resposta é igual ou não. Não é isso? Que responderam não. Quantos responderam não? Número de não. Então, neste caso aqui em particular, eu posso, ao invés de criar um novo if aqui, eu posso simplesmente vir aqui e coloco else num não, mais. E esse é o item C, certo? Tranquilo? Tá? Então, aqui eu tenho o item B, tenho o item C. O item D, A, B, C, D. O D é o percentual. Então, o percentual eu vou calcular no final. Para mim calcular o percentual, eu vou precisar do número de sim e o número de não, certo? Beleza. Colocou a data? Beleza. Valeu. Tá? Aí o que acontece? Bom, eu vou calcular o número feminino sim. Tá. Aí aqui para calcular o feminino sim, que é o item E, caso, então eu vou fazer o quê? If a resposta, que é tudo isso aqui, resposta é igual a sim, eu tenho aqui, resposta igual a sim. Aí eu tenho end, não é isso? Feminino sim. Aí aqui eu teria sexo igual a feminino, or sexo igual a feminino, certo? Oi? São dois parentes. Pois é, são dois parênteses, exatamente. Então, aqui, como eu tenho uma condição e o if é uma função, eu tenho que colocar o fecha parênteses aqui e tenho que abrir um novo parênteses aqui, certo? Dessa forma, cada item da resposta que eu tenho, vou ter lá no, aliás, feminino, sim, né? Mais, certo? Dessa maneira, é possível também obter o resultado. Oi, é a outra possibilidade, né? O que é a outra possibilidade? Vamos dizer assim, ah, comparando esse if que está aqui com esse if que está aqui, a gente consegue entender que a parte da condição de baixo é igual, certo? Se parte da condição é igual, significa que aqui dentro desse cara aqui, na realidade, a resposta já é sim. Então, eu poderia fazer simplesmente um if considerando que if, se essa condição for verdadeira dentro desse laço, é mais ou menos a mesma coisa, esse um dentro do outro. É lógico que aqui eu preciso ter o abre chaves, né? Preciso colocar aqui como um bloco, né? Porque se eu tenho mais do que uma linha, não posso usar mais sem o abre fecha chave, o begin e end. Então, eu coloco o begin e end aqui, e daí eu posso trazer esse camarada que está aqui, essa conta que está aqui, aqui dentro, né? Aqui neste caso também, eu só tenho uma linha de comando, não preciso ter o abre fecha chaves. Funciona sem o abre fecha chaves? Funciona. Então, se para uma linha eu não preciso ter, não tem necessidade de abrir e fechar, certo? Tem linguagem que vai exigir que coloque abre e fecha. Nem todas as linguagens seguem esse padrão, ok? Aí o que ocorre? Então, o que ocorre? Essa situação do end aqui, ó, do operador lógico que está aqui, quando eu uso dessa maneira, isso daqui é como se eu tivesse usado aqui um end. Por quê? Porque ele leva em consideração que a resposta é sim, o sexo é feminino. E quando a resposta é sim, o sexo feminino, vai cair aqui. Esse else aqui, ele leva em consideração que a resposta é o quê? A resposta é não, certo? Esse else aqui, né? Então, da mesma forma, quando eu tenho lá feminino sim, eu tenho masculino não, certo? Então, quando é nesse formato, ó, então eu vou fazer o quê? Vou deixar essa linha aqui para baixo, que eu não vou usar mais nesse formato, certo? E venho aqui e vou fazer o quê? Bom, aqui, embora só tenha chaves aqui,
ele é o mesmo critério. Então, se aqui o valor da resposta é não, eu vou verificar se o sexo é masculino. Então, if, deixa eu ver se está. Ah, aqui é o feminino. Vamos pegar aqui, né? Ó, vem aqui, vou colocar lá. Se é masculino, não é H, tá? Pô, sexo, for masculino, então eu tenho masculino não. Então, o que que acontece? Aqui era, ó, aqui faltou, né? Esse é o item E, né? Certo? Aqui embaixo vem mask, não, mais. Esse é o item F. Aqui faltou o barra. O que que é o barra mesmo? Isso aí. Ó, ok? Então, masculino, não. Né? Então, se eu levar em consideração, eu estou fazendo número de sim, número de não. Tá aqui. Número de sim, número de não. A, o B e o C. O A está aqui, número de entrevistados. Eu tenho feminino sim está aqui. Tenho masculino não, está aqui. Masculino não. Aí eu tenho masculino sim, 23 anos. O que que é o masculino sim, 23 anos? Bom, eu tenho sim, está aqui. Mas o sim está baseado no feminino. Então, neste caso aqui, eu posso vir aqui e colocar else. Ah, mas aqui está dentro do sim. Entrou dentro do if do sim, correto? Entrou dentro do if do sim, daí ele verificou sexo é feminino? Não. Então caiu no else. Esse else aqui, ele indica para mim que sexo é igual a masculino, certo? Ou M maiúsculo ou M minúsculo, certo? Então, neste caso, o que que acontece? Mas a condição leva em consideração que é masculino, sim, 23 anos, certo? Masculino, sim, 23 anos. Bom, é assim. Então, partiu, a primeira parte da minha condição está correta. É sexo masculino. Segunda parte da condição está correta, certo? Aí aqui eu vou ter um novo if. If o quê? Idade menor ou igual a 23 anos. Que é a terceira condição. Então, esses três, observe, ele está no else aqui do if, certo? Então, é como se eu tivesse três ends. Vamos levar em consideração que está aqui, ó. Seria resposta sim. Eu teria lá masculino. Aqui. E eu teria um novo end aqui. Idade menor ou igual a 23. Assim. Certo? Essas três condições aqui vai dizer o quê? Essas três condições aqui vão dizer que é a mesma coisa que eu estar nessa linha aqui, ó. Tá claro isso? Aí eu venho aqui e vou colocar assim, ó. Então, eu tenho lá masculino, sim, 23, mais. Certo? Masculino, sim, 23, mais. Mas está no else, não está explícito ali. Concorda comigo que não está explícito? Realmente não está explícito, mas ele bate dentro da regra, certo? Aí eu tenho a mesma situação aqui na A. Eu tenho feminino, não. Aqui é não, número de não. Esse aqui é o item G, né? Aí vem aqui, ó. Aqui ele vai vir lá. É masculino? Eu tenho feminino, não. Com idade menor que 23 anos. Então, eu vou colocar aqui, else. É não? É não. Caiu no else. Um if é masculino? Não. Aqui é sexo igual a feminino. Caiu no else. Aí vem o quê? If, else, if, idade menor ou igual a 23 anos. Então, vou ter lá
feminino, não, 23, mais. Tá claro? Simples o negócio, né? Detalhe. Fechou aqui com os itens que tem? Aqui em cima tem o item A, aqui tem o B, aí foi para D, C, A, B, C, não tem o D, vem para E, F, G, e aqui é o H. Certo? Faltou qual item? O item D, que é o percentual. Certo? Mas o que que acontece? Veja bem, ó. Eu coloquei aqui um if diferente aqui, né? Se eu tivesse esse if aqui, ó, tem um detalhe aqui que vocês precisam saber. O que que é o detalhe? Vamos dizer assim, eu tenho o if aqui. Alguns erros que alguns cometeram na prova do semestre passado. Eu vou estar lá. Eu posso ter um else aqui, quando eu tenho dupla condição aqui? Depende. No caso em particular, quando eu tenho duas condições aqui que está na mesma, uma condição composta que tem. Esse aqui é um operador, como é que é? Tipo lógico, certo? Operador booleano, certo? Quando eu tenho isso daqui, pode estar errado a resposta não ser sim, como pode estar errado, né? O sexo ser igual ao masculino. Vocês viram a tabela verdade lá em lógica, né? Quando eu tenho lá, o que que acontece? Quando eu tenho end, eu tenho a proposição A, proposição B, tem verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tem verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O que que pode acontecer? O que que vai dar? A, end, B. Aqui é o quê? Verdadeiro. Aqui. Aqui é verdadeiro? Não, esse é Esse é verdadeiro. Esse não, ninguém tem dúvida, tem? Esse aqui é o quê? ó, Esse é falso. 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 Se é tudo falso, eu não tenho como, ó. Pode ser a possibilidade, pode ser as duas estarem erradas, ou uma delas estar errada, certo? Então não tem como usar else quando eu tenho uma questão composta. Na verdade, tem alguns casos que tanto faz ser uma ser outra, eu posso colocar o else, certo? Só vai valer quando as duas forem verdadeiras, realmente. Posso ter uma situação dessa. Mas, em princípio, muito cuidado quando eu tiver um if ou um while que tenha uma condição composta, certo? Que daí a chance de dar errado esse negócio é grande. Se com 2 já é crítico, com 3, então, nem pensar. Tá claro? Isso foi um erro que foi observado nas provas do semestre passado. Certo? Então, o que acontece, meu Mel? Só para a gente entender. Aqui, ele vai fechar a estrutura de repetição. Ó, o while, eu tenho aqui a leitura da idade antes do laço. Eu vou ter a leitura dos outros atributos que não são flag aqui. E no final, aqui, eu volto para ler novamente o meu flag, que vai ser o próximo valor que eu vou ter. Faz sentido? Beleza. Então, o que acontece? Depois que eu terminei, que saí fora do laço, então eu posso fazer o cálculo, o percentual. O percentual de sim vai ser o quê? A conta baseada em quem? vocês vão me enganar um pouquinho. Número de entrevistado. Certo? Então, só recapitulando, veja bem. O código, quando fica dessa maneira, usando a notação do camelo aqui, mesmo que a questão seja grande, fica mais fácil de entender dessa maneira? Certo? A questão do entender é mais fácil, como eu falei, as empresas de desenvolvimento, elas querem que as pessoas que trabalham para a empresa sigam um padrão básico da empresa.
Ah, eu gosto de fazer diferente. Sinto muito, vocês vão ter que mudar a forma de programar e vão ter que programar de acordo com o que a empresa trabalha, certo? Como aqui vocês são meus funcionários, né? Então vocês têm que seguir o meu padrão, tá certo? Na prática funciona assim, certo? Como eu disse, eu poderia colocar qualquer nome, posso colocar qualquer nome. Só que as empresas não querem um cara que coloque qualquer nome nas variáveis. Porque na hora que vai dar manutenção, e o maior custo de uma empresa está na manutenção do software. Se eu coloquei um cara para trabalhar na minha empresa, que eu preciso que siga um determinado padrão, ele não segue, na hora que uma outra pessoa for dar uma manutenção naquele código, o que vai acontecer? Vai demorar mais tempo para entender o que está escrito, né? E vai dar mais tempo para poder entregar as coisas que precisam ser entregues. Quando segue o padrão, qualquer pessoa vai conseguir trabalhar. Ah, vai seguir dentro daquele padrão. Não é o padrão que eu trabalho. Beleza, você vai ter que se adaptar ao padrão que a empresa trabalha. Fechou? E dentro desse lembrando que a indentação tem que estar bem claro, certo? Alguns casos de indentação aqui, quando uso o if, then else, ele pode ser feito assim também, ó. Veja bem, posso colocar if else, certo? E seguir mais ou menos a indentação que vem daqui, ó, inclusive. Eu posso seguir o padrão da indentação aqui, ó, sem a necessidade de colocar, né? É que aqui no caso eu teria assim, ó, colocaria comentário aqui, né? E dessa forma o que acontece? Eu vou ter assim, ó, código vai ficar mais clean, né? Lembrando que a indentação é outra técnica de programação necessária. E o código vai ficar mais fácil de ler e não vai ficar aquela tripa que vai indo assim no caderno, que vai para o canto, né? Se eu tiver vários if e else, vai acontecer de ele ir para o lado, certo? Dessa maneira, não. Ele vai ficar mais fechado ali, ok? Aqui no caso do percentual, aqui, ó, aqui tem que ter um detalhe aqui, né? O que tem que ter aqui? If não mente for maior que zero, eu posso fazer essa conta aqui. Ah, mas quando que o número de entrevistados não vai ser diferente de zero? Oi? Quando eu entrar no programa e no primeiro na leitura do código da idade que eu vou ler, eu coloco zero e saio fora do programa. Ele vai crashar e vai dar um erro lá no final já. Faz sentido? E eu posso entrar e já de cara digitar zero? Não é o esperado, mas pode. Ele vai dar um erro, não vai? Vai, certo? Então melhor é, né? E aí, feito isso, a gente vem aqui, faz um printf, né? Básico, né? Percento. Era número de entrevistado, número de sim, número de não, percento F, percentual, né? Feminino sim, masculino não, é, D e D. É isso? Aí colocamos lá, aí a gente pega e faz assim, né? Vocês não podem fazer isso na prova, né? Seria bom falar isso. Seria bom, né? Certo? Dúvidas? Comentários? Tá. Hã? Meu Deus, olha só! O cara achou! Return zero. Mas eu poderia fazer diferente, né? Eu posso vir aqui e venho aqui colocar
Não? Vai funcionar? Tem que testar. Mas tinha uma questão para ser resolvida. O que que era a questão a ser resolvida? Já esqueceu? Nós começamos a aula, alguém falou que tinha uma questão para ser resolvida. Tá certo? Não fui eu. Então, você faz isso. Lembrou? Diga. Vai. Oi? A diferença é 20 e 40. Int é inteiro. Void é void. Inteiro significa, na linguagem C, que vai retornar um valor inteiro. Void significa que eu não preciso retornar valor nenhum. Logo, não preciso do return. Mas não já de fato? Não. Vai, tipo, Testa. Nós tínhamos a questão, então, da divisão de inteiros lá, né? Não é o problema da divisão de inteiros? Já tinha esquecido, olha lá. Não. Então, para a gente resolver aqui a divisão de inteiros, aqui, ó. Aqui está declarado um sim, num entrevistado, está declarado como sendo do tipo int. Como sendo do tipo int, o que que vai acontecer? Ele não vai gerar o resultado percentual. Então, daí a gente chama isso aqui de cache. Aí a gente coloca float. Aqui pode ser tanto num int, num sim, quanto pode ser no número de entrevistados aqui. Aí ele vai converter um dos dois para o tipo float. Quando eu tenho divisão onde um deles é do tipo float, ele vai dar o resultado bem disposto. Sim. Ah, é que no caso da divisão ia dar zero de qualquer forma, né? Era o que acontecia do erro lá, não é? Porque a divisão aqui, de qualquer forma, porque o percentual aqui no caso, ele vai ser a 0, alguma coisa. Vai dar a divisão. Vai dar menos que um, certo? Então, seria dessa forma. Aí, dessa forma, daria o resultado certo. Alguma outra dúvida? foi o parado por sim, eu vou pensar. Um deles, você colocando como float, é suficiente. Certo? Um deles colocando é suficiente. Não é necessidade de colocar os dois. Tá? Vamos ver como é que funciona? Vamos abrir uma aba, né? Ó, eu vou acrescentar os write line aqui, os printf aqui. Print, vamos colocar lá no código lá que tá fazendo, né? Ixi. Lá de PO, né? Vai dar muito certo. Printf, embora todo mundo tava lá na sala, lá no laboratório, né? Então, ó, coloco lá, idade. Para diferenciar lá, vou colocar como flechinha, certo? Aqui. Vou copiar esse cara aqui, porque lá embaixo também vai ter, né? Aqui. E aqui vou colocar em um em cada um, certo? Então aqui vai ser sexo. E aqui eu vou colocar
Ok? Vou para rodar. Ixi. Data. A data de hoje, por favor. Ah. Olha. Mais alguém vai entregar? Oi? Ah, o Ronan. Ah, Vai dar muitos frutos mais aqui. não entendi. Acho que isso. Eu tô tranquilo, não. Tá de boa. Tá de boa? O que é o erro que tem na linha 48? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, tô esperando o 40. Depois do sei, o dele, Hã? depois do dele, o último dele. Para ele? Não. Como? É a máscara aqui? Hã? Eu copiei lá de cima, né? 1, 2, 3. Vamos entrevistar número sim, número não. Aí eu tenho percentual, que é float. Aí 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hã? Ah, é a chave. Tá quieto. Ah, tá aqui mesmo o erro. Tá. Aí. Ah, ó. O básico. É. Acontece, né, meu? Pô, Mentira de Deus. é uma chave que ficou digitada errado. Era só isso. Pô, Esse dá pra mim, mas tá. Vamos lá. Idade. Ah, 19. Pode mentir, não tem problema. Feminino. Gostou ou não gostou? Gostou. Idade. 21. Gostou ou não gostou? Gostou. Idade. Gostou ou não gostou? Não. Idade. Gostou ou não gostou? Hã? Você gostou ou não gostou? Não. E quando eu quero parar, eu faço o quê? Digito zero. Olha lá. Quantos entrevistados? 4. Dois sim, dois não. Percentual, 50% sim. É metade, não é? De 4, 2 respondeu sim, é metade. Certo? Feminino, sim, um. Masculino, não, dois. É... Ih, eu digitei alguma coisa errada ali, então. Né? Zero. Feminino, o primeiro é masculino. Masculino, não, menos de 23.
É, que deu errado. Hã? Deu errado? Ó, eu vou fazer de novo. Vocês contem aí. Cada um vai ficar responsável por contar um. Pode ser? Vai ter número de entrevistado, número de sim, número de não. Feminino sim, masculino não. É, feminino, feminino sim, 23. Masculino não, 23. Ah, pode ser. Então, vamos fazer assim. Eu vou perguntar para cá e daí o pessoal de lá que vai contar. Ela vai contar o número de entrevistado, ele vai contar o número de 100. Ah, terra chamando. Alô, alô, terra chamando. É, número de entrevistado, número de sim, número de não. Percentual não vai contar, então, feminino sim. Gilberto. Alô, alô, terra chamando. Masculino não. Voltando. Número de entrevistado, número de sim, número de não. Feminino sim, masculino não. Masculino sim, 23. E Matheus aqui, masculino, feminino não, 23. Fechou? Tranquilo? Vocês entenderam o que tem que fazer? Oi? Masculino sim, 23. 23, ó. Você conta só o sim. Cada um conta um, ó. Pô. Gilberto, entendeu? Vai ter que contar? Masculino não. Aí, ó, viu? Entendeu? Ó. É. Olha só. Não. Número de entrevistado, número de sim, número de não. Feminino sim, masculino não. Masculino sim, 23. E aqui na frente, feminino não, 23. Fechou? Então, começamos aqui então. Vamos pôr para rodar. Idade. 17. Masculino. Gostou ou não? Gostou ou não? Não. Contaram, hein? Idade. 20. Gostou ou não? Sim. Idade. Gostou ou não? Não. 18. Gostou ou não? Sim. Vou colocar 19. Feminino. Gostou ou não gostou? Sim. Vou fechar. Todo mundo contou a sua parte, né? Não, não. Vai, idade. Gostou ou não gostou? 26. Falou sim. Idade zero. Vou fechar. Quantos entrevistados? 6. Quantos responderam sim? Quatro. Quantos responderam não? 2. Quantos femininos sim? Um. Quantos masculinos não? Dois. Dois. Zero.
Ô, louco. Entendeu? Bacana? Entenderam como é que funciona? Tranquilo? Muito bem. Então, o próximo exercício, né? Não, Ô, vamos pegar o rádio para academia, exercício gigantesco. não. Você já tá até passando pior já, viu? Tá cansado Ó, já. Nossa, pior já. aqui, ó. Eu vou ler aqui a questão. Uma empresa do governo, por sinal das mais organizadas, não sabe quantos setores a compõem, nem quantos funcionários trabalham em cada setor. O diretor, que poucos funcionários conhece, resolveu fazer um levantamento de funcionários e salários de cada setor. Considerando que não existem fantasmas, funcionários fantasmas, né? No final do levantamento, obteve-se uma série de listas contendo no topo de cada lista o código do setor e, a seguir, o número de matrícula, o salário e o nome de cada funcionário. O nome vocês podem tirar, não precisa ter nome. Referente àquele setor. No final de cada lista, o número da matrícula do funcionário é igual a zero, indicando que naquele setor não existem mais funcionários. E na próxima lista ocorre o mesmo fato, exceto na última lista, que contém o número de setores igual a zero, indicando que não existem mais setores na empresa. Faça um algoritmo que calcule. Item A. Quantos setores existem na empresa? Item B. Quantos funcionários trabalham na empresa? Item C. Qual o montante total de salários pago pela empresa? Item D. Quantos funcionários trabalham em cada setor da empresa? Item E. Qual o montante de salários pago pela empresa em cada setor? Item F. Qual funcionário que recebe o maior salário em cada setor? Quando eu digo qual funcionário, eu quero saber a matrícula do funcionário, certo? Porque eu posso ter homônimos. Posso ter José da Silva em dois setores diferentes. O nome não vai me resolver. Matrícula é única, certo? Então, eu quero o número da matrícula. Qual o setor mais gasta com salários? Beleza? Vamos exemplificar. Vamos ilustrar esse negócio. Ó, isso aqui, ó, eu vou copiar aqui. Isso aqui foi o que a gente fez, certo? Então, tá aqui. Então, ela é mais ou menos assim, ó. Pelo que o enunciado diz, então vai ter assim. Eu vou ter uma ficha que lá no final vai ter lá o setor. Então, vamos dizer lá. Vou dizer que o setor é 10.345, certo? Aí ele diz que vai ter lá matrícula. Vou colocar, perdão. Ó, vou colocar só setor igual a 10. Vou colocar então 10.345 como sendo o número da matrícula, certo? Ele diz que tem a matrícula, ó, o topo da lista tem o código do setor, tem o número da matrícula, o salário e o nome. O nome eu omiti, então eu vou ter o número da matrícula e o salário. Então vamos dizer lá, R$ 1.800. Vou ter matrícula 10.456, R$ 2.500. Matrícula 10.456. Já foi. 4.567. 1.900. Vamos dizer assim. Aí aqui vai ter o total. Quanto que dá essa conta aqui? Dá 4.500, 5.400, 6. Dá R$ 6.200. Então, ele quer saber quanto que deu o total aqui, certo? Quer saber o montante
cada setor. Quer saber quantos funcionários eu tenho aqui? Eu tenho quantos? Tenho 3 funcionários, certo? Total do setor, ó, pedido aqui, ó. Quantos setores existem? Então, o número de setores aqui é 1, né? Mas quantos funcionários trabalham na empresa? Não sei. Qual o montante que paga? Não sei. Quantos funcionários trabalham em cada setor? Nesse setor, no setor 10, tem 3. O montante de salários pagos pela empresa em cada setor. Nesse setor, deu 6.200, certo? Aí ele tem lá, qual setor mais gasta? Bom, aqui, o que que acontece? Ele vai ler o novo setor. Setor. Então, vamos dizer que o setor seja 14. Então, eu vou ter lá a matrícula. 14.345. Vou ter salário. 4.000. Vou ter lá. 14.456. Vou ter lá. 1.900. 14, 5, 6, 7. Sei lá, 8.000. 14, 6, 7, 8. 2.300. Então, quanto que deu aqui? São quantos funcionários? Nesse setor tem 4. Quanto que dá o total aqui? Dá 12, 14, 15, 16.200. Isso aí. Certo? Se parasse aqui, ele pede para dizer, dos itens que tem aqui, ó, vamos dizer assim, aqui eu tenho número de funcionários que trabalham em cada setor. Aqui tenho 3, aqui tenho 4. Eu poderia ter aqui e dizer, até aqui eu tenho 3. A hora que chegou aqui eu tenho 3, mais 4 tem quanto? Tenho 7 funcionários, certo? Se fosse o total, aqui eu teria 6.200 como sendo o total de funcionários aqui, certo valor? A soma, né? Eu vou somar mais 16.200, vai dar quanto? 22.400. Então, eu somei o total que eu tinha o anterior, com o total que deu desse setor, eu tenho um montante que eu pago na empresa. O montante é o quê? 22.400. Quantos funcionários eu tenho? Tenho 7, que é o item A e o item B. Total de setor. Aqui tinha o total de setor. Então, aqui é um setor. A hora que chegou aqui, passou a ser 2 setores, certo? Quantidade de setores que eu tenho. Tá claro? Então, eu tenho o quê? Número de setores existentes. Neste caso, eu tenho 2. Quantos funcionários trabalham na empresa? Até aqui eu tenho 7. Qual o montante pago por salários pela empresa? Eu tenho 22.400. Aí eu tenho lá, quantos funcionários trabalham em cada setor? Quando eu tenho aqui o primeiro setor que eu estou lendo, terminei o setor, que eu li o valor zero, ali no caso da matrícula, né? Aí eu vou totalizar que eu tenho 3 funcionários. Qual o total desse setor? Que é o outro item aqui, ó. Qual o montante pago aqui? Aí eu vou ter lá 6.200. Aqui ele pede, ó, qual funcionário que recebe maior salário? Neste caso aqui, ó, funcionário que recebe maior salário em cada setor, neste aqui seria o 10.456, certo? Quando chega no próximo aqui, ó, em princípio, quando ele passou por aqui, o primeiro funcionário que passa, na verdade, ó. Neste caso aqui, ó, primeiro funcionário que eu leio aqui, o maior salário é do 10.345. Quando chegou no segundo aqui, ele virou 10.456. Quando chegou no terceiro, o terceiro é maior que o maior salário? Não. Então ficou valendo esse cara aqui, certo? Quando chegou nesse cara aqui no setor de cá, então é 14.345, é o funcionário que tem o maior salário. Aí ele passou aqui, é maior que o segundo aqui? Não. É maior que esse aqui? Então ele passou a ser 14.567, certo? Que passa a ser maior funcionário, 14.567.
567. Tá claro? Entendido como vai acontecer? Ó, aqui, ó, eu esqueci de colocar, mas aqui teria a matrícula igual a zero, aqui e aqui também, tá? Porque é o que a questão diz. O último funcionário teria matrícula igual a zero e ele não vai ser considerado, certo? E aqui embaixo vai ter vamos dizer assim, vai ter vários setores aqui, mas o último setor que vai aparecer, então, vai receber código zero. Deu para entender? Você pegou? Bom, tranquilo? Alguma dúvida? Fica essas coisas, né? Ah, acontece essas coisas na hora da prova. Sei como que acontece. Beleza? Entendido? Tranquilo? Então tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação? É. Entregar terça-feira que vem. Certo? Lembrando que hoje é terça-feira. Oi? Só nós vamos ter que acelerar um pouco o processo, tá? Nós vamos ter outros conteúdos que nós vamos ter que trabalhar. Dá para ficar sempre, beleza? Quinta-feira nós vamos ter outro conteúdo. Eu, a última vez. Mas quinta-feira vocês têm que terminar o site bacana lá. Show de bola. Oi? Quem está fazendo programação web tem que. Você tem triângulo e círculo para fazer. Não, é sempre muito tranquilo. Fica de boa. Oi? Como assim? Você não está fazendo essa disciplina, cara? Não, 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 não é assim. Todo mundo entendeu aqui no chat? Está claro? Vou postar esse cara lá no portal. Beleza? Eu. Quinta? Hã? Eu vou abrir um espaço lá no portal para vocês postarem. Não, pode ser manuscrito também. Eu quero ver os desenhos bonitinhos, hein? As fotos lá bem feitas, o ícone lá para montar lá, hein? HTML. Posso fechar aqui? Alguém tem mais alguma colocação? Senão nós vamos ficar com a videoaula muito extensa aí.